Outros procedimentos. Artigo 24. Na ação rescisória, nos conflitos de competência, de jurisdição e de atribuições, na revisão criminal e no mandado de segurança, será aplicada a legislação processual em vigor. Parágrafo único. No mandado de injunção e no habeas data serão observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada legislação específica. Artigo 25. Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender em despacho fundamentado a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança proferida em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados e do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O presidente pode ouvir o impetrante em 5 dias e o procurador-geral quando não for o requerente em igual prazo. Parágrafo 2º. Do despacho que conceder a suspensão, caberá agravo regimental. Parágrafo 3º. A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Superior Tribunal de Justiça ou transitar em julgado. Título 2. Recursos. Capítulo 1. Recurso extraordinário e recurso especial. Capítulo 2. Recurso ordinário em habeas corpus. Artigo 30. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça das decisões denegatórias de habeas corpus proferidas pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados e do Distrito Federal será interposto no prazo de 5 dias, com as razões do pedido de reforma. Artigo 31. Distribuído o recurso, a Secretaria imediatamente fará os autos com vista ao Ministério Público, pelo prazo de 2 dias. Parágrafo único. Conclusos os autos ao relator, este submeterá o feito a julgamento independentemente de pauta. Artigo 32. Será aplicado, no que couber, ao processo e julgamento do recurso o disposto com relação ao pedido originário de habeas corpus. Capítulo 3. Recurso ordinário em mandado de segurança. Artigo 33. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça das decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de estados e do Distrito Federal será interposto no prazo de 15 dias com as razões do pedido de reforma. Artigo 34. Serão aplicadas, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento no tribunal recorrido, as regras do Código de Processo Civil relativas à apelação. Artigo 35. Distribuído o recurso, a Secretaria imediatamente fará os autos com vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 dias. Parágrafo único. Conclusos os autos, ao relator, este pedirá dia para julgamento. Capítulo 4. Apelação civil e agravo de instrumento. Artigo 36. Nas causas em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município ou pessoa domiciliada ou residente no país, caberá: inciso 1. Apelação da sentença. Inciso 2. Agravo de instrumento das decisões interlocutórias. Artigo 37. Os recursos mencionados no artigo anterior serão interpostos para o Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, o disposto no Código de Processo Civil. Título 3. Disposições gerais. Artigo 39. Da decisão do presidente do Tribunal de Seção, de turma ou de relator que causar gravame à parte, caberá agravo para órgão especial, seção ou turma, conforme o caso,
no prazo de 5 dias. Artigo 40. Haverá revisão no Superior Tribunal de Justiça nos seguintes processos. Inciso 1. Ação rescisória. Inciso 2. Ação penal originária. Inciso 3. Revisão criminal. Artigo 41. Em caso de vaga ou afastamento de ministro do Superior Tribunal de Justiça por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado juiz de Tribunal Regional Federal ou desembargador para a substituição pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Artigo 41-A. A decisão de turma no Superior Tribunal de Justiça será tomada pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo único. Em habeas corpus originário ou recursal, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 41-B. As despesas do porte de remessa e retorno dos autos serão recolhidas mediante documento de arrecadação, de conformidade com instruções e tabela expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo único. A Secretaria do Tribunal Local zelará pelo recolhimento das despesas postais. Artigo 42. Os artigos 496, 497 e 498, inciso 2, do artigo 500 e 508 da Lei 5.869, Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 496. São cabíveis os seguintes recursos. Inciso 1, apelação. Inciso 2, agravo de instrumento. Inciso 3, embargos infringentes. Inciso 4, embargos de declaração. Inciso 5, recurso ordinário. Inciso 6, recurso especial. Inciso 7, recurso extraordinário. Artigo 497. O recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da sentença. A interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no artigo 558 desta lei. Artigo 498. Quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento por maioria de votos e julgamento unânime e forem interpostos simultaneamente embargos infringentes e recurso extraordinário ou recurso especial, ficarão estes sobrestados até o julgamento daquele. Artigo 500, inciso 2. Será admissível na apelação, nos embargos infringentes, no recurso extraordinário e no recurso especial. Artigo 508. Na apelação e nos embargos infringentes, o prazo para interpor e para responder é de 15 dias. Artigo 43. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 44. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os artigos 541 a 546 do Código de Processo Civil e a Lei 3.396, de 2 de junho de 58.